Boa noite a todos. Bem-vindos, irmãos de luz. Estamos aqui na nossa segunda-feira, 19 horas, para verificar e puxarmos algum tema da noite. Espero que estejam todos bem. Nosso evangelho semanal, 19 horas, segunda-feira. Hoje não estou no carro, hoje eu estou em outro ambiente um pouquinho mais diversificado. Senão vocês vão enjoar no mesmo ambiente. Então é bom mudar um pouquinho, né? Gostei aqui dessa área, desse quiosque aqui que é bem isoladinho. Lembra um pouquinho algumas casas espíritas, as palestras que a gente assiste. Bem a simplicidade de um centro. Aí tipo, essa telha aqui é bem parecida. Vamos aqui levantando os temas possíveis do dia. Eu já estou com um tema aqui na cabeça já aproximadamente, mas várias coisas legais que a gente pode puxar. Como o tema é livre, a gente deixa fluir, né? Eu estou com vocês aqui, mas estou olhando o notebook que está aqui do lado, vendo algum tema bem propício para a gente conversar. Enquanto o pessoal vai chegando, já está dentro do tempo da palestra, né? A palestra a gente tem que se disciplinar aí mais ou menos 40, 50 minutos. Querendo os centros, deixar espaço para perguntas, comentários. Tem um bocado de tema legal assim que a gente pode trazer. Estava pensando aqui em falar sobre reencarnação. Porque muita gente ainda tem dúvida do que a gente veio fazer aqui, se pega demais. Boa noite, Hilton Fernandes. Você está por aqui na espiritualidade também, no espiritismo? Como é que tá? Bem-vindo. Nosso canal aqui, Irmãos de Luz, Espírita Espiritualista. Agradeço aí por estar fazendo parte. Nossa segunda-feira, 19 horas, a gente faz um bate-papo aqui. Tá tudo bem com você? Hoje a gente está trazendo aqui tudo lindo, é isso aí, bora Bahia. Aqui o espaço aberto para Bahia, para Vitória, para todos os clubes. Um abraço, dona Vania, Giovana, toda a família. Beleza, graças a Deus. Estou prestando serviço aí para uma grande empresa. Estou em home office. Se tiver necessidade eu vou em campo. A gente vai aí sobrevivendo certinho. Manda um abraço para elas. Gosto muito. Uma vez encontrei com a Vani lá no Saara. Gente boa. Nossa, o caminho é um home office. Enquanto o pessoal vai chegando aí devagarzinho, quando a gente faz uma mensagem espírita, espiritualista, a gente deixa aberto aí para os encarnados, mundo invisível. O Instagram também dá a opção da gente deixar gravado também, né? Para quem puder aí, tem gente que prefere às vezes de noite, de madrugada, de manhã cedo. Legal, a Unifax é bom. É bom, você tem know-how para isso. Estão em boas mãos. Eu dei uma parada nas aulas aí, fiz no início do ano, mas eu dei uma paradinha agora. Surgiu uma boa oportunidade aí na área de petróleo, uma área que eu gosto muito. E a gente está tocando aí estudo de risco e processo.
Parabéns, sucesso, jogue duro, você é o cara. Vamos nos aquietar nossa mente, relaxar um pouco, deixar se invadir pela presença da espiritualidade, agradecendo mais uma vez estarmos aqui. Como é de praxe, eu gosto sempre de introduzir aqui com uma mensagem de Andrea Bocelli. A gente pode fechar os olhos, acalmar um pouquinho, deixar se envolver pela sintonia, onde quer que cada um esteja, a gente deixa se envolver pela música. Agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui em Teu nome. Onde mais estiver em meu nome, eu estarei entre Ti. Isso, Mestre Jesus. Estou para ver também nessa semana. Vibração pelo planeta, pela cura, neste momento de pandemia, neste momento de luta pela vida, proteger aqueles que estão em recuperação nos hospitais, os profissionais de saúde, que fazem parte do apoio, tudo isso vai passar.
Mais uma vez, boa noite, Hilton, boa noite quem foi entrando aí, participando. É nosso encontro semanal sobre o tema livre, espírita. Essa é uma ação que eu venho fazendo aí para compensar esse período de pandemia, que normalmente os convites surgem nos centros espíritas. Alguns centros espíritas optam por palestras à distância, outros, os próprios palestrantes têm iniciativa, são convidados a fazer umas lives, no meu caso é uma ação independente. A gente tem uma relação legal com o público, né, que a gente cria laços de amizade, fraternidade. E nesse tempo que a gente fica em casa, às vezes, procurando sempre ocupar nossa mente, ocupando nosso espírito, fazer o tempo passar mais rápido, eu entendi que era a necessidade da gente fazer um encontro. A gente vê lives aí de artistas, de música, de humor, de política, e por que não falar um pouquinho de espiritualidade. Eu espero que o som esteja chegando bom aí, ainda mais para o higienista. A ideia é estar sempre disseminando a mensagem cristã, a mensagem de reflexão. E claro, não falar meramente de história ou do contexto, das origens, até porque o tempo é bem exíguo e a gente tenta aqui contextualizar um significado ou mesmo ressignificar para o contexto atual as mensagens trazidas por Kardec através dos espíritos que passaram para ele através da chamada codificação. Que até a palavra codificação também é uma palavra que ela tem uma certa ambiguidade e significado dentro do espaço-tempo. Quando a gente traz para o dia de hoje, a gente vai falar, seria uma codificação, ou na verdade uma decodificação, porque os espíritos já tinham um conhecimento prévio de vidas anteriores, da sua sabedoria e evolução e elevação, que na verdade você traz para uma linguagem adequada, inclusive na tradução do francês direto para o brasileiro sem intermediário, né? Do francês para o português, e, claro, submeter ao crivo do bom senso. E aí gerou nisso o Brasil é o país com o maior número de espíritas do mundo, não à toa chamada de coração do mundo e pátria do evangelho. Nosso nível de migração aqui é muito alto, e nesse processo de encarnar e desencarnar, o Brasil tem um papel especial no mundo. Não à toa tem Chico Xavier, que é o maior, mais expoente, médium das linguagens dos espíritos, conhecido até aqui, e Divaldo Franco, seu maior divulgador. Haja vista a tradução das suas obras aí em mais de 100 países mundo afora e dezenas de idiomas. As referências bibliográficas do texto de hoje que vamos abordar é sobre reencarnação. Eu sempre tenho comigo o cuidado de respeitar e direcionar o significado da palavra, que a gente chama de etimologia. Reencarnar, encarnar novamente. Eu sempre gosto de começar esse tema com uma provocação. Quantas vezes já encarnamos ao longo das vidas? Considerando a origem do espírito, seus processos evolutivos e nos diversos mundos na casa do meu pai. Diversos mundos esses que não se limitam ao dentro do próprio mundo da Terra, desde as zonas abissais inferiores até os mundos superiores dentro da própria Terra. E a Terra, numa constelação estelar, tem planetas mais evoluídos e menos evoluídos. Consegue imaginar aí quantas vezes já reencarnamos? Não vale dizer quantas vezes a gente vai reencarnar ainda, porque é um bocado. Mas quantos já chegamos até aqui? E aí, meu amigo, você tem ideia? Consegue dimensionar quantas vezes você já reencarnou? Eu prefiro não chutar. Nem eu mesmo sei quantas minhas. Deve ter sido um bocado. A certeza que eu tenho que o aprendizado ainda é muito longo. Mas uma certa feita, uma palestrante perguntou isso no centro espírita e o público foi respondendo, né? Alguém disse 10, um pouquinho mais, vai subindo aí. Aí a outra 100, a outra pessoa disse 1000, 10.000. É um número que não se tem notícia, que não dá para dimensionar assim.
porque na relação espaço-tempo, cronológica e psicológica do mundo espiritual, números não significam muita coisa não. Para ser bonzinho, não significam nada. Mas qual a importância e o significado da reencarnação? Algumas referências bibliográficas foram pegas. A base de todas é de Allan Kardec, claro, o livro dos Espíritos. Quem não quiser pegar um livro, que puder ajudar um centro espírita, seja na internet ou presencialmente em uma livraria, que é muito bom, ajuda a pagar as contas de luz e água. Você pode procurar sites também, espírito.org.br, é um site muito legal, tem vários textos e citações do Pentateuco, que são 5 obras, além da Revista Espírita e outros, Comunidade Espírita, Rádio Dimensão Espírita e outros aqui, Recanto das Letras também, é um site que eu pesquisei para o presente material. Quando a gente fala a palavra reencarnação, logo vem a ideia voltar à carne, que é a nossa veste. Para falar em encarnação, a gente usa mais o termo reencarnação porque está longe de ser a primeira vez e está mais longe ainda de ser a última. Por isso que a gente fala voltar. Por que reencarnar? Por que retornar à carne? Quanto tempo a gente leva trajando mais ou menos numa veste carnal? Lembrando do espiritismo básico, que a gente tem uma tríplice aqui nos envolvendo, que é a parte mais grosseira, e aí lembra a questão de física, que é matéria pura, mais grosseira. Tem a semimatéria, que é o perispírito, quer dizer casca, superfície, envolto. Lembra a biologia, perisperma, periferia, é a parte superficial que cobre o espírito. E o espírito, que quando alguém disser assim, Trajano, eu vi um espírito. Eu falei, não, você não viu o espírito, você viu o perispírito. Porque o espírito ele não tem uma forma definida, ele tem uma volatilidade, aí lembrando da área de segurança do trabalho, né? Então você tem é uma questão volátil, ele não tem forma própria, como se fosse um gás, mas quem dá a forma humanoide a ele é o perispírito. Então, quando você vê um perispírito, o médium vê, na verdade, a gente costuma dizer, eu vi um espírito, mas na verdade ele viu o perispírito. Porque o espírito é uma forma de energia imaterial ou de matéria mais elevada, no sentido de pureza. Então a gente, digamos, estamos doentes, contaminados a nível de perispírito e matéria. Então quando fala voltar à carne, reencarnar, a gente está se referindo justamente ao processo da veste, porque a gente passa mais tempo no plano espiritual do que no plano encarnado, isso com certeza. Se você pegar a expectativa de vida hoje do Brasil, Pátria do Evangelho, 75 anos em média, segundo o IBGE, né? Acho que aqui a gente não chega a 80 ainda. A Itália acabou de elevar a maioridade para 75, devido à questão da longevidade, então tire isso aí em média aí, que lá já deve estar nos 80, 90, tirando essa época de pandemia. Mas o ser humano aí, raros são os casos que passam de 90, 95 ou mesmo 100 anos. Raro. A pessoa mais velha do mundo bateu 114 anos, 116, não sei se já tem mais que isso. Mas vamos lá, no plano espiritual, que a gente chama de erraticidade, a média entre uma encarnação e outra é 280 anos. Em média, mas pode ser mais. Depende do nível de consciência, aprendizado e necessidade daquele espírito voltar para uma nova lição da vida terrestre, que a gente chama, de uma forma alegórica, de ano letivo da vida, ou das dependências. Porque, na verdade, o nosso mundo é o lado de lá, é a parte espiritual. Por que a gente às vezes tem tanto apego, tanto materialismo, se a vida é tão curta e passa rápido? Se na verdade a gente está aqui para, claro, ser feliz, curtir, mas a gente está com uma missão maior de aprender, de crescer, de perdoar, de amar. Essa é a nossa maior missão. Isso, consequentemente, vem a felicidade, porque vem do espírito e vem de dentro para fora. Você viu um filme sobre André Luiz, né? É justamente o filme Nosso Lar. Nosso Lar foi baseado no livro Nosso Lar, que mostra que um dos mundos de aprendizado, as colônias, é justamente o chamado Nosso Lar. Ele era médico aqui na Terra, não deu valor à própria vida, de uma certa forma foi meio, digamos assim, desleixado,
E ele acabou pairando lá no Vale dos Suicidas, embora ele não se considerasse um suicida. Mas depois desse processo, o nível de evolução dele foi crescendo, que ele acabou virando o mentor espiritual de Chico Xavier, né? André Luiz, Emmanuel, o próprio João de Ângeles, são mentores e são passíveis de reencarnação. Inclusive, notícia aqui em primeira mão, brincadeira, já é conhecido na literatura, André Luiz e Emmanuel já reencarnaram, então por aí. No Espiritismo não prevê romaria para dizer, olha que ele tá, cadê ele? Não interessa, eles estão por aí no processo educacional pedagógico. E Divaldo já declarou que Joana vai vir quando ele for, né? Porque ela é a atual mentora dele. Então, embora eles sejam tão evoluídos, imagine, eles, a evolução que eles são, eles estão reencarnando ainda. Imagine nós, que a grande maioria de nós aqui ainda está num processo de aprendizado, de contribuição, crescimento. Temos, se a gente for ver a história deles, no caso aí de André Luiz, principalmente, aí tem aquelas obras de Chico Xavier com ele, tem as obras de Emmanuel, que está lá desde a época do Senado Romano. André Luiz também já passou por poucas e boas, digamos assim, na história da humanidade. A caminhada deles já passou por muitos estágios de sofrimento, mas sempre com a moral elevada. Mas no passado também, eles, claro, como todos nós, eles erraram muito e cresceram. Nós ainda estamos crescendo também e com certeza eu, você e nossos contatos, que a gente vive pela lei da afinidade, a gente tenta pelo menos acertar mais do que errar. E quando a gente erra, ninguém erra aqui, pelo menos pelo que a gente se conhece mutuamente, nossos afins, nossa família, a gente não tem no nosso coração aquela maldade de prejudicar os outros. Mas dentro da questão da reencarnação, entre os mundos, desse período que eu falei mais cedo, palavras que eu falei muito rápido, a erraticidade. Erraticidade justamente é o estágio entre uma encarnação e outra. O que a gente faz nessa encarnação, antes dessa encarnação num mundo e outro? Onde é que a gente fica? Nas colônias de recuperação, nas colônias espirituais, nos educandários? Onde é que a gente fica? A gente fica só curtindo, vampirizando por aí, só querendo... Tem espírito para tudo. Tem espíritos que tem aquela máxima, só se ajuda quem quer ajuda. Então isso vale muito, por exemplo, do nosso lar aí, na questão do Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas é um processo que aí é objeto de outra live, de outra palestra, mas eles só são resgatados quando eles submetem a humildade de pedir ajuda, senão eles não são ajudados. As legiões do bem só vão atrás de quem demonstra algum arrependimento, algum remorso, porque o ego tem que ser trabalhado. Não adianta aquela arrogância, a falta de humildade, isso vale para a terra também. Então, na erraticidade, são as moradas variadas que o ser pode ter. Então, tem espíritos aí que, de um estágio de materialismo e apego é tão grande que ele não consegue nem ser visto, nem ser enxergado, só por ajuda de espíritos especiais, evoluídos, que vão no socorro. A gente está falando, por exemplo, de espíritos ovoides, que ficam tão contraídos que ficam na forma de um ovo. Um exemplo recente que posso citar aqui é de Hitler. O estágio evolutivo de Hitler, moralmente falando, é tão baixo, embora muito inteligente. Então, a inteligência moral não tem nada a ver com a inteligência intelectual. A inteligência intelectual é aquela que você é capaz de discernir as coisas para fazer a maldade e arquitetar. E a moralidade está no coração. Ele não está sendo recuperado nem na Terra, está sendo recuperado em outro planeta. Porque você imagine Hitler falando de clonagem naquela época, viesse hoje aqui com WhatsApp, iPhone, smartphone e fazer a multiplicação. Olha o estrago que seria. Então a espiritualidade está tratando ele em outro tipo de morada, para quem sabe um dia, daqui a 1000 anos, ele reencarnar de novo, porque o processo dele é grave. E tem outros aí que a gente podia puxar a lista na história, que vão demorar muito para encarnar ainda. A questão do inferno, bem perguntado, o céu e o inferno existe dentro de nós, sempre. Uma das obras de Kardec é justamente essa, o céu e o inferno. O inferno, como é falado na Igreja Católica, uma questão simbólica, muitas vezes metafórica, não se aplica na linguagem espírita. A questão do inferno, o céu e o inferno é um estado de ser, onde a gente encontra nosso nível de consciência. Nós somos seres dualizados, positivo, negativo, certo, errado, bom, mal, não é que nem um anjinho, diabinho.
Então nós somos o céu e o inferno o tempo todo. Então não existe aquela coisa, você vai para onde você estiver sintonizado. Se é uma pessoa que só pensa em drogas, ou tem eu não falo droga no sentido de doença, mas no sentido de prazer mesmo, pessoas da promiscuidade, que procuram no sexo um prazer, ignorando o sentimento e a alma do outro lado, só que a questão da farra mesmo materialista. Essa pessoa, tanto nos sonhos dela, que já são um sinal, e quando desencarnar, ela vai ser atraída pelos mundos. Então, aqui, ao contrário da física, não são os opostos que se atraem, são os afins. Então, a questão do inferno e o pesar que vai ter sobre o ser humano, que vai prevalecer se é o aspas céu, aspas inferno, é justamente o que está no nível de consciência dele. Então, o céu e o inferno está dentro de nós, ok? Então, a programação compulsória ou espontânea. Aí um livro muito bacana para a gente ler sobre reencarnação se chama Missionários da Luz, de André Luiz e Chico Xavier. Que essa programação que a gente vem antes de encarnar, escolhendo papai e mamãe, vai muito antes da concepção. A concepção é o momento que se completa a ligação espiritual do filho ou da filha com papai e mamãe. Aí entra a questão, cada religião entende a questão da discussão do aborto, por exemplo, que não é o foco daqui, em que momento começa a vida. Para o Espiritismo, o momento começa na vida bem antes da concepção, da formação espermatozoide, óvulo e a formação do primeiro embrião, para daí se multiplicar. Para o Espiritismo, a programação começa muito antes que o espírito vai procurar aquele pai, aquela mãe, de acordo com a necessidade, o resgate de vidas anteriores, uma série de variáveis que é averiguada. Então pode ter certeza que você com seu pai e sua mãe, eu com meu pai e minha mãe, a gente não foi uma coisa assim, olha, eles vão se encontrar, vão namorar, vai ali agora. Não é assim rápido. Toda uma programação, que muitas vezes pode ser pela lei do amor e do perdão, pelo resgate. E quando a gente diz que a programação pode ser compulsória ou espontânea, é porque espontânea é que muitas vezes o espírito diz, eu quero ir para ali. Eu quero ser pobre, eu quero nascer na favela, porque eu quero resgatar, eu estou arrependido de tanta coisa que eu fiz errado. Ou então me coloca no meio rico porque eu vou ajudar os pobres. E quando vem aqui, encarna, tem o véu de esquecimento, ele esquece tudo, porque é pela lei do amor e do perdão, você tem que ter esse véu de esquecimento para você não se lembrar das coisas que você fez, tanto de bom e de errado. O compromisso assumido tem que ser incondicional e compulsória, porque você não tem condição de decidir. Eu tenho um cara de amigo que costuma dizer assim, pô, Trajano, eu tenho certeza que eu fui chutado, eu não queria vir para cá, mas se já estou aqui, eu vou ter que ajudar. E quando chega aqui, tem vergonha de ser pobre, ou então tem vergonha da família que tem, não sei o quê, mas na verdade ele pediu. Se ele não pediu diretamente, ele conspirou a energia para todo o trato para dizer, eu quero ali. Eu quero vir sem uma perna, eu quero vir sem um braço, eu mereço, eu preciso passar por isso, eu estou arrependido, eu quero. Eu falava castigo, né? Eu quero essa punição. Mas na verdade Deus é bom, Deus não pune nem castiga ninguém. Então tem que passar por esse crivo aí que o processo de encarnação é todo um trabalho feito com programação e planejamento da espiritualidade, que ele avalia se aquele espírito tem ou não condição de escolher. Quando não tem condição, a gente chama de compulsória. Quando tem, é espontâneo. Mas muitas vezes o espírito diz assim, eu quero vir ali, eu vou conseguir, eu vou ter força, mas aí imagine, você bebezinho, vai do esquecimento, recém-nascido, toda a programação neurolinguística espiritual, e ele tem toda a assessoria do anjo da guarda, dos espíritos, para seguir aquele caminho, mas muitas vezes a vaidade, o ego fala mais alto, e diz, não, que arrependimento, essa vida aqui não vale para mim não, tudo. E a gente recebe os sinais da vida e vai ignorando. E a preparação dessa volta, como é que funciona? De novo, Missionários da Luz. Existem os médicos do alto que faz programação até de DNA, cromossômica, planeja até as potenciais doenças que você pode ter, que você atraiu para o seu campo ao longo das vidas, que a gente chama de relação de causa e efeito. Isso não é destino pronto, isso aí não é fate, como o pessoal fala, não é fake, não é fate, no sentido assim de destino, arcabouço fechado. Você vai viver ali 40 anos, 20 dias e 3 horas. Não existe essa precisão na espiritualidade. Existe uma macroprogramação de um potencial predisposição, aliado à hereditariedade, que você pode vir
com uma potencial doença. Quer dizer que essa doença vai acontecer, um câncer, todo mundo mesmo é propenso ao câncer. Não tem ninguém que não seja propenso ao câncer. O que vai depender das condições de vida, a hereditariedade, a congenicidade, a genética, várias coisas. A qualidade de vida. Então, dentro desse contexto aí, basicamente hoje a gente fala de prova e expiação. Prova e expiação é quando você tem um desafio, uma tarefa para realizar, para, digamos, compensar, se redimir de algo grave que foi feito em vida passada, vidas passadas. Não é castigo nem punição, é um ajuste de conduta. Isso impede você ser feliz ou procurar felicidade? Não. Mas são tarefas que a gente designa na vida. A gente que eu falo é espiritualidade. E expiação é uma prova mais material, mais visceral, como o pessoal fala, é mais na carne. É tipo uma cegueira, uma surdez, uma pessoa sem perna. Tem casos aí de suicídios recorrentes de vidas passadas, que primeiro usou as pernas, depois usou os braços, chegou numa vida o cara veio sem perna e sem braço. Ah, mas como é que descobre isso? Isso aí é na mediunidade, nos locais de resgate, de ajuda, com apoio espírita. Mas não vale, não é para isso ser divulgado, porque senão a gente perderia o sentido do amor e do perdão para com o próximo. Também o espírita não pode chegar a se apontar o dedo, aquele cara ali está passando necessidade porque fez uma coisa grave. A gente não pode também apontar o dedo. Lembra que Jesus disse, a trave e o argueiro. A gente não pode apontar o dedo podre porque o nosso polegar está apontando para a gente também. Então a gente tem que ter esse cuidado. E os espíritos ditos missionários. Tem os missionários de luz, mas diferenciados em evangelização, em divindade. Aí você pega espíritos do tipo de Madre Teresa, Irmã Dulce, o próprio Sai Baba na Índia, para não falar de Jesus, que é o maior de todos, claro. Mas estou falando dos outros aqui que passaram por aqui deixando seu recado. O próprio Dalai Lama, agora tem essa monja Cohen, todos eles têm uma missão aqui diferenciada de desapego para dizer, o caminho é por aqui, o caminho é do ser, não é do ter. Mas dentro da programação missionária tem aqueles chamados missionários intelectuais, missionários invencionistas, missionários das descobertas. Aí vamos trazer aqui para o nosso mundo moderno. O papel de um Mark Zuckerberg no Facebook revolucionou a questão da rede social. Você pega um exemplo de Steve Jobs no iPhone, pega Albert Einstein na física, você pega Stephen Hawking na ciência, pega e outros tantos aí, para não ser injusto, na área médica, na área nuclear, tem vários espíritos que trazem uma contribuição. Mas se você olhar a fundo, investigar a história física deles, moral, são pessoas que também têm suas perturbações, têm seus problemas, têm suas angústias. Um exemplo aqui é Santos Dumont. Santos Dumont inventou o avião. Santos Dumont só queria transportar pessoas. Pegaram o avião de Santos Dumont, aprimoraram e começaram a jogar bombas nos outros. Ele desencarnou de tristeza, que a literatura chamou até de suicídio mesmo. Que o suicídio não é só aquele suicídio ativo, de se jogar, se matar. O suicídio também é quando você deixa de querer viver. Aí você pensa, poxa, mas Santos Dumont se suicidou, se entregou à tristeza e veio uma doença psicossomática? Sim, porque ele disse, deixou uma carta lá, eu só queria transportar pessoas. Veio um outro lá, aprimorou, e veio lá depois jogar bomba na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Albert Einstein, quando veio lá a questão da teoria da relatividade, jamais imaginar que o ser humano ia aperfeiçoar o conhecimento dele, ou mudar o conhecimento dele, para jogar 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki. Então as pessoas também têm que ter cuidado, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, a internet não presta, tem essa deep web aí. Sim, a internet foi feita para comunicar, inicialmente, entre militares, depois entre universidades, e hoje a gente está aqui, se comunicando graças à internet. Qual é a maldade que a gente está fazendo aqui hoje? Bem-vinda, Eide. Boa noite. A gente está falando sobre reencarnação. Eu aqui ainda estou aprendendo esse processo de live, não aprendi a marcar o texto no alto ali não, mas em breve estou fazendo marcação. Então os espíritos missionários vêm para trazer o bem. O homem, quando vai à Lua explorar, depois vem um outro, faz a guerra espacial, o aprimoramento do processo. Então, aí entra o que eu falou aí, o inferno. O céu e o inferno está dentro de nós. Tem gente que tem mais inferno do que céu, tem gente que tem mais céu do que inferno. Mas se você pegar mesmo esses espíritos mais evoluídos aqui na Terra, que já passaram e viraram santos pela Igreja Católica, também tiveram lá suas angústias, seus conflitos, porque o bem e o mal está dentro da psicologia humana, está dentro da nossa psique.
Então, o bem e o mal, o positivo e o negativo, o certo e o errado, temos que procurar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Ok? Por isso eu gosto de dizer que somos seres polarizados, positivo e negativo. Trajana, você está falando que eu sou bipolar? Eu falei, somos. Nós somos seres bissexuais, quanto mais bipolar. Quando eu falo bissexual aqui, é no sentido chakra da criação, da inspiração. Não no sentido mais pejorativo, físico, instintivo, selvagem, animal, do sexo. Do matéria com matéria. Estou falando sexo enquanto sexualidade pura, enquanto chakra. Porque, para quem não sabe, o sexo é o chakra da região da inspiração, da criatividade e da vida. Tanto é que uma área do budismo, do hinduísmo também, os dois se encontram num ponto, o chamado Kundalini, a energia forte que passa através da espinha dorsal, da coluna, é uma energia muito forte, que quando dominada, ela pode salvar vidas ou transcender. Mas se mal usada também pode destruir, porque é uma energia muito forte. E nesse processo de reencarnação, a gente não vem sozinho. A gente vem com uma equipe que nos assessora, são os nossos amigos espirituais. E em especial, nosso anjo da guarda que nos acompanha. E aí eu faço um adendo. O anjo da guarda que nos acompanha na reencarnação, ao longo de toda a nossa existência corporal, que muitas vezes são ex-desafetos nossos, a gente já bateu muito bico, já aplicou muita lei italiana, olho por olho, dente por dente com ele, em vidas passadas, chega um momento que tem os ajustes pela lei do perdão mútuo, e às vezes o processo inverte. Você pode ser o anjo da guarda do seu anjo da guarda hoje, ou já foi dele ontem. E, principalmente, anjo da guarda não é babá. Anjo da guarda não é babysitter. Como o pessoal fala assim, porque você deixou cair, porque você deixou perder o emprego, porque você deixou aquela menina ou aquele menino me dizer não. Anjo da guarda não é para isso. Ele respeita seu livre-arbítrio, porque é a ferramenta do progresso que nos impulsiona. É a escolha. A vida lhe dá os sinais. É a gente que tem que ter mais sintonizado e perceber o caminho da evangelização. Então a gente tem que sintonizar mais pelos caminhos. O que é o certo, o que é o errado, dentro das culturas e costumes diferentes da humanidade. É um negócio complicado, é muito relativo. A gente tem que buscar a justiça divina, que está acima de todas, de qualquer religião e doutrina. Aquela que mais faz a gente se sentir bem, nos equilibra, não faz bem por dentro, é que a gente tem que se adequar. Até centro espírita mesmo, eu conheço N casos de pessoas que procuraram 10 centros espíritas e se identificou no 11º. Não desistiu do espiritismo, mas foi para um centro que às vezes está do lado oposto da cidade, mas aqui eu me sinto bem. A mesma coisa é religião. Então nossos amigos espirituais estão presentes. Agora, pasmem. Da mesma forma que os amigos espirituais estão presentes, os desafetos, os ressentidos e os magoados também estão presentes. E essa guerra, Hilton, inferno e céu, está nesses mundos que vem do coração. Nesse chamado mundo invisível. Então os amigos espirituais estão ali para nos proteger até certo ponto, mas a gente tem que fazer por onde também. Viva de tal forma que o que quer mal, canse e vá embora. Ore por ele, como Jesus disse, amai os vossos inimigos. Pedir oração por aquele que não quer mal. Olha que mensagem linda e difícil. Requer evolução para isso? Não. Só um pouquinho diminui o ego. E você vai ver como a vida melhora. É um processo contínuo. Reforma íntima sem martírios. Tem que ter um rebuliço interno para a gente vencer o ego, mas não é o foco de hoje aqui. Porque senão a gente tem que falar de obsessão também, que é outro tema. Então, anjo da guarda, a gente tem que sempre rezar por ele, agradecer por ele, pedir paz por nós, mas está sempre presente. O Instagram, ele força a gente a disciplinar com o tempo, porque senão a gente se perde. Então, agradecemos sempre ao anjo da guarda, mas ele não é babá. E no processo da reencarnação, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, isso no Livro dos Espíritos, questão 344. Mas só se completa no instante do nascimento, porque é todo um processo de ligação, um processo de envolvimento e refazimento, muitas vezes perispiritual, pela alimentação do útero. Toda conexão, seu ambiente abriguento, harmônico, o espírito designado para habitar determinado corpo se liga através de um laço fluídico e vai aumentando cada vez que se aproxima, até o instante do choro da criança. Então o choro, aquele grito, que chorou, é um momento que se anuncia que ela se encontra entre os vivos, em aspas, que o espírito também é vivo,
e servidores de Deus. O feto é uma relação, uma ligação direta entre alma e ligação espiritual, a nível de consciência. Toma consciência do corpo. A gente chama de emancipação do espírito encarnado até os 7 anos. Isso coincide com a linguagem da psicologia tradicional. Não à toa, a psicologia junguiana, que é da série psicológica de Joana de Ângeles, ela segue a linha de Carl Gustav Jung. E ela tem a ver com essa formação. Esse número 7, claro que não é uma ciência exata, pode ser 6 ou 8, é um momento que o espírito vai tender a se revelar a partir dali. E aí entra a figura de papai e mamãe, ter as rédeas, a lapidar, digamos, que é espírito. Se ele estiver beirando ações mais equivocadas da maldade, é hora de chamar para a chincha e educar, no sentido da palavra, na revolução pedagógica. E você sabe a diferença entre alma e espírito? É a mesma coisa. Didaticamente a gente chama alma quando está encarnado. Então vai dizer alma penada, na verdade é o espírito penado. A alma aqui encarnada é o espírito. Agora geralmente quando está lá fora, desencarnado, a gente costuma chamar de espírito. É apenas uma questão didática. E ânima, anímica, meio de ânima, que é alma. Várias campanhas aí, isso já parou até na justiça, sobre essa discussão de como começa a vida. O espiritismo, ele é contra o aborto, porque tudo tem um porquê, tem uma razão de ser, uma necessidade, e não cabe a nenhum de nós apontar o dedo e dizer somos a favor. O espiritismo, os espíritas são contra o aborto. É claro que há situações que estão em risco a vida da mãe, e à luz da lei, a mãe tem prioridade. Mas tem muita mãe aí que diz, não, eu deixo, aí é uma questão de decisão, questão jurídica, a mãe junto com a família para dizer não, a prioridade é ele. Aí tem que conversar com o médico, tem que conversar com ele, mas é uma coisa, à luz da espiritualidade, a decisão é complicada. Mas o aborto não faz parte dos planos do meio espírita. Aquele espírito ali está vindo não por acaso, com você, por amor, independente da origem. Aí eu vou jogar uma pimenta bem forte nesse acarajé, mesmo na condição de estupro. O espírito, a criança, não tem nada a ver com o processo. Claro, cabe, a decisão é sempre da mãe. Mas as questões sociais graves e abomináveis, elas não podem estar acima da lei do amor, que eu estou falando do amor aqui, do espírito que quer a oportunidade, por compulsão programatória ou espontaneidade. Então, o aborto não. Então, no caso em que, na questão 359 fala que no caso em que a mãe esteja em perigo pelo nascimento do filho, existe crime ao sacrificar a criança para salvar a mãe? A resposta dos espíritos foi, é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Parece uma coisa simples, banal e cruel, mas a questão toda é que a mãe pode ter um novo filho, pode dar uma nova oportunidade. E o espírito, por algum processo dele também, às vezes, claro, aí é a questão complexa do livre-arbítrio de quem está aqui do lado de fora, que não é simples assim, mas o processo tem que ser compreendido. A mãe tem que ser prioridade na medicina, é a mãe. Estudo de caso, a anencefalia, um espírito que foi designado ali naquele útero e não tem cérebro, está condenado, em aspas, a não vingar, como o pessoal fala, não vai sobreviver. Mas tem mães que assumem até o último dia, porque é o refazimento do espírito, e ele pode não ter o cérebro, mas tem a mente. O perispírito está ali, querendo se regenerar. E às vezes os laços fluídicos são o necessário pelo sangue, pelo corpo da mãe, para refazer. Assim como orações também refazem perispíritos no mundo espiritual, o útero pode refazer o perispírito do cérebro do anencéfalo. Então, afinal de contas, é possível um bebê anencéfalo nascer, crescer, sobreviver? Isso aí foi uma pergunta numa charge, né? E o outro cidadão respondeu, é sim. Inclusive tem vários que sobreviveram e estão se candidatando nas próximas eleições. Um pouco de humor espírita. Se a gente quiser ter um pouquinho de noções sobre energia, vamos lembrar do Evangelho do Lar, que é um ambiente de purificação, libertação,
e que beneficia o vizinho, o andar, o prédio. Uma discussão familiar na psicografia ela é revelada muitas vezes sobre tons escuros, cores pesadas, que revelam a cromoterapia da energia mais densa. O nascimento, o momento do choro, é o momento do aprisionamento da carne no mundo dos encarnados. Então a criança está dizendo, cheguei, estou aqui, e aí? O grito que sai da criança anuncia que ela está entre os vivos e o servidor de Deus. Deformações, deficiências, por quê? Já foi falado, é o resgate do perispírito na carne. Muitas vezes motivadas por questões suicidas. Então, geralmente, quem tomou veneno vem com problema no esôfago, quem usou as pernas para se matar vem sem as pernas ou com problema de deficiência nos ossos. A gente não está aqui dizendo que é fechado. Pode ser, tem uma grande probabilidade. Quem tem problemas que dá tiro na cabeça, vem com problemas neurológicos sérios, muitas vezes deficiência mental. Mas isso, gente, não é objeto da gente segregar. É motivo da gente estender a mão, solidarizar e unir. Esqueça o passado. Se o esquecimento do passado, o velho esquecimento é para a gente, mais ainda para o outro semelhante que a gente vai ajudar. Então não cabe a gente, enquanto espírito, apontar o dedo e dizer assim, ó, aquele ali está com a situação, porque deve ter... Não cabe a gente esse julgamento. Você está aqui para evoluir pelo amor e pelo perdão com você para com o outro. E não importa o que o outro fez. Se o outro foi rico e ficou pobre, que abusou, é o livre-arbítrio. Ah, não vou deixar de dar uma esmola por uma caridade, porque ele vai usar em drogas. Não, é o livre-arbítrio dele. Você pode ajudar de outra forma, oferecer trabalho, pega o currículo. Então, eu tenho uma charge que sempre mandam para mim, que o estacionamento para deficiente físico é eventualmente usado por deficiente mental. Porque a pessoa que não tem capacidade de se posicionar no lugar do outro e ocupar vagas, nem que seja segundos, rapidinho, não é questão de acessibilidade, não é questão de insensibilidade, é questão de falta de respeito. Quem aqui às vezes já quebrou a perna como eu e precisou de um tratamento diferenciado na fila? É sacrificante. Você precisa botar no carro para uma saída mais rápida, uma vaga deficiente. Tem alguém normal, em aspas, usando a vaga. Gente, isso não é questão de cidadania. Isso é questão de evolução também. É questão de empatia, se posicionar no lugar do outro. Seja um gestante, um deficiente, um PNE, um portador de necessidade especial, alguém que precise mais do que você naquele momento, naquela condição. Então, dentro da evolução reencarnatória, a ferramenta do progresso é o livre-arbítrio. E o caminho do livre-arbítrio, como ferramenta do progresso, ele leva em consideração que o que faz crescer é a moralidade, as boas ações para consigo e com os outros, o que a gente chama de lei moral, que se aproxima da justiça divina. A intelectual, muitos podem ter, mas a intelectual, o QI, não pode estar acima do que é, tem que andar lado a lado. Então, muita gente, só viu ali em Chico Xavier um grande QE, um grande coeficiente emocional de Divaldo Franco, mas eles também são seres inteligentes intelectuais. Muito. Eles sabem usar a inteligência emocional deles para canalizar, discernir e ajudar o próximo. Então, o QI e o QE faz parte do chamado gestão emocional. E os vasos corpóreos que canalizam e condicionam esse exercício. Então, muitas vezes você pode ver filhos mais maduros do que os pais, enquanto espírito, independente do que ele tem que aprender, mas na postura, na conduta, na paciência, na serenidade. Por que ele é tão calmo assim? Por que ele é tão preciso? É a evolução do espírito. Porque ele me parece um velho, um espírito evoluído, uma calma no pânico desse. Fé, aprendizado ao longo de vidas. Isso tudo é tarimbado nas oportunidades que são vividas e aprendidas. Então, gente, o velho esquecimento que a gente vem quando encarna, esquece tudo. E os sonhos dão os insights, as posições, as lembranças remotas. Sonhos tem vários tipos, a gente pode encaixar as pecinhas, tem muitos símbolos. Pode ter desdobramento. Sonhos é objeto de outro estudo, que a gente pode trazer aqui um dia. Então, os sonhos marcam, muitas vezes trazem as nossas lembranças por pedaços, nossa missão e nossas lembranças de dívidas que ficaram no passado. Estão nos cobrando aquela conduta. Você cometeu isso, você foi por aqui, você está indo por lá. Então, o fim do processo de emancipação do espírito, como a gente chama, no processo encarnatório, se completa em média aos 7 anos.
Isso aqui está muito alinhado com a psicologia tradicional e a psicologia junguiana. Vamos trazer aqui, tem que ficar de olho no tempo também. O livre-arbítrio, o certo e errado, as escolhas que a gente faz da vida, a gente não tem como saber o que é certo e o que é errado. A gente faz a escolha, a gente recebe os sinais. Mas quando a gente insiste muitas vezes na teimosia, na coisa errada, sabendo que está errado, a gente também tem que arcar com as consequências. Porque o cosmo, o universo, ele tem essa energia quântica do macro e o microcosmo. Então é um vai e vem contínuo, que muitas vezes a gente não entende por que certas doenças e processos. Então as emoções, como disse a doutora Louise Hay, recentemente desencarnada americana, as nossas doenças estão ligadas às emoções estão ligadas ao chakra, os chakras estão ligados ao grupo de órgãos. Então isso não começou ontem, como não começou na vida passada, é ao longo de vidas. Então a gente tem que mudar o direcionamento para o bem, a omissão do bem também é um mal, não esqueça disso. A gente tem que caminhar para que a gente se liberte de nós mesmos muitas vezes. Libertar dos lixos, dos hábitos mentais, do nosso apego. Quando a gente fala de desapego, não está aqui para rasgar dinheiro não, gente. Está falando no sentido de estar com a mente mais quieta, espinha erecta, coração tranquilo, como diz aquela música. Viver em paz, conectar com o divino. Valorizar as pequenas coisas, ouvir mais e falar menos. Sentir e ter. São coisas diferentes, a gente tem que sentir mais e ter menos, porque vem a loucura, vem a depressão, que são conexões, muitas vezes hereditárias, hormonais, que começam na alma e terminam no corpo. Então, como diz André Luiz, a maioria dos casos de alienação mental decorrem da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade, uma desconexão. E pode agir que isso é um afastamento da lei. Lei é que a gente fala da justiça divina. Precisamos viver em harmonia com os outros. Então a doutora Louise Hay falou que ao longo de encarnações a gente se separou dessa conexão. E eu vou dar alguns exemplos aqui, como quando eu falei em pensamento. Um exemplo de desequilíbrio de colesterol, principalmente a relação do LDL e HDL, com o mau e o bom colesterol. Esse desequilíbrio tem a ver com medo de aceitar a alegria. Tem gente que acha que não merece ser feliz, não merece ser alegre. Sim, nós merecemos ser felizes, agora fazer por onde? Quem tem problemas críticos de rins está ligado a uma pessoa muito crítica, está ligado a desapontamento, não sabe lidar com o fracasso. O fracasso é uma vez da vida. A gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Mas quando você não se aceita, se culpa, se auto-obsedia, que é a pior das obsessões, isso vira também transtornos físicos. Tumores em geral, pessoas que alimentam mágoas, acumulam remorsos, quem tem úlceras, medos, crenças de não ser bom o bastante, ou seja, se sabota. Quando a gente fala medo aqui, gente, medo é um processo natural da vida. Todo mundo tem medo, o medo nos protege. O que a gente fala aqui é do medo fóbico, é o medo exagerado, é o medo que trava, que engessa, é o medo pânico, é a chamada fobia. Isso aí foi uma pesquisa feita pela doutora psicóloga americana Louise Hay, que desencarnou recentemente. Bem, o recado de hoje sobre reencarnação é lembrar que a vida continua, vamos reencarnar muito ainda. Isso não quer dizer desleixo em relação à vida presente, carpe diem, vamos viver a vida, vamos valorizar, porque a gente quer ir para frente, não para trás nem estacionar. Quando a gente vive para frente, pensando no alto, a gente se liberta e vive mais feliz, mais leve. A gente ganha em qualidade de vida. Não é uma coisa banal. A gente está caminhando para um mundo de regeneração, nesse processo de transição planetária em que a pandemia tem um papel decisivo, e aí não entra a questão de ir ruim, ficar bom. É um processo seletivo natural, estão precisando de você lá. Aqui tem outros que a gente precisa deles aqui, mesmo maus, para saber aprender com o mal também, crescer e ajudar o próximo. É todo um contexto que a espiritualidade nos traz, um convite à evolução. Vamos fazer de novo, fazer diferente depois da pandemia, fazer um mundo melhor, olhar para o vizinho, saber o nome dele, voltar a emprestar farinha, sabe? Coisas pequenas que a gente se perdeu. E aqui precisou de uma pandemia para dar uma chacoalhada e dizer, ser humano, até a tartaruga está aparecendo no farol da barra, o céu está mais limpo, a camada de ozônio está regenerando, porque estávamos matando nós mesmos e o mundo que a gente vive. Então tem um recado claro aí da espiritualidade, através da forma de pandemia, para a gente fazer diferente. Então o recado que eu quero deixar é esse. Agradecer mais uma vez a atenção aí de quem estava. O tema é longo, é vasto, é empolgante, muitas vezes até para mim, mas eu tenho que me conter aqui nessa uma hora que o Instagram me dá. Eu tenho que fechar aqui com 2 minutos cedo, mais cedo, 3 minutos.
para dar um gostinho de quero mais, né? Para semana que vem, 7 horas, a gente vem aqui com outro tema, abordar um pouquinho e agradecer aí, Namastê. Eu gosto muito de misturar as religiões, as doutrinas. Obrigado aí por Eide Costa, obrigado por Hilton que esteve presente e todos que ainda podem aparecer aí depois. Fiquem com Deus, boa semana e a gente vai encerrar aqui com uma musiquinha agradável no final da Instagram aqui de Ruby, uma música que eu amo. Tem duas aqui empatadas, né? Mas eu vou botar Noites Traiçoeiras, que acho que tem mais a ver com esse momento que a gente está passando e a gente vai superar. Fiquem com Deus, gente. Obrigado. Muita paz a todos. Beijo, amigo. Beijo, Giovana. Beijo, Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Quanta luz, Noites Traiçoeiras. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. Noites Traiçoeiras. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é o amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar. Obrigado a todos, uma boa semana. Fique com Deus. Obrigado, Jesus. Os amigos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Obrigado, gente. Boa noite. Boa semana aí a todos. Fiquem com Deus.